Olá pessoal, nossa aula de hoje é genética e hereditariedade. Nós vamos dar continuidade, né, para entender como as características são herdadas através dos genes e como prever, né, a transmissão genética usando os heredogramas, né, e o quadrado de Punnett, que a gente já viu em aulas anteriores. Tá a ilustração aqui de um heredograma aqui embaixo de uma atividade que a gente vai ver justamente aí. E aqui do lado também nós temos um quadro de Punnett para a gente fazer análises, né, de probabilísticas do genótipo. Então, vamos revisar, porque na realidade a gente já viu isso, mas vamos revisar com o que seria visto, o que será visto hoje, né, na nossa aula. Prestem atenção porque nos nossos estudos sobre o heredograma, é bom que a gente saiba lidar com ele, porque é uma representação gráfica de herança de características genéticas em uma família que a gente vai, usando esse quadro, facilita bastante a análise, né? Porque a gente vai ver a transmissão de determinada característica genética que a gente vai analisar. Nesse caso, que a gente está dando continuidade, a gente está vendo a questão do traço chamado bico de viúva. Observe aqui nessa figura desse rapaz, o cabelo dele como é, ó, esse bicozinho aqui que faz, é o que se chama de bico de viúva. Isso é uma característica genética, né? A distribuição do cabelo. Isso aí é determinado por um alelo, por um gene lá herdado. Essa daqui tem a distribuição normal, né? A distribuição regular do cabelo. Então observe aqui, né? Com base nisso a gente vai fazer desse heredograma aqui, nesse casal José e Josiane, né? A gente vai estudar essa característica justamente que é passado, né? Da questão dessa característica genética aí do bico de viúva, representado por esse, esse, essa cor aqui escura. Lembra que no heredograma o quadrado representa o homem, né? O redondinho a mulher. Essa relação aqui é a relação conjugal, né? Casal. Essa outra aqui vai ser a relação de filhos desse casal, certo? Então aqui nós temos três homens, Alan, Jonas e Ricardo, e uma mulher, Daniela, que também se casa aqui com Cláudio, certo? Então vamos ver como é que se processa essa passagem dessas características. Então, vamos lá. No nosso caso, a distribuição do cabelo de José e de Josiane se dá da seguinte forma: José tem os alelos recessivos. Ai, deixa eu colocar aqui. Opa, tá dando um probleminha aqui na mesa. Deixa eu voltar. Aqui. Vamos lá. Colocar aqui para a gente analisar. Então, o José ele tem aqui o C maiúsculo. Vamos representado por C maiúsculo o gene recessivo, certo? E Josiane, ela tem um C maiúsculo e o C minúsculo. Um gene dominante e um gene recessivo. No cruzamento, pelo enunciado aí que vocês, do livro de vocês, vocês vão ter que esse casal, José e Josiane, deram origem a Alain, né? No cruzamento, você vai ver que Alain herdou um gene da mãe e um do pai, certo? Um dominante e um recessivo. Jonas recebe também, logicamente, um da mãe e outro do pai, só que ela recebe um recessivo do pai e um recessivo da mãe. Ricardo também recebe um recessivo do pai e um recessivo da mãe. E Daniela recebe um dominante da mãe e um recessivo do pai, certo? E Cláudio aqui, ele vai ter, vai ser o quê? Cláudio vai ser também dois recessivos aqui. Deixa eu... Essa mesmo está com um probleminha aqui, mas dá para vocês verem aqui só para ilustrar. Então, a gente analisando aqui, se a gente não fizer o quadro, fica meio confuso,
né? Mas só para vocês perceberem, por que essa corzinha preta, ó? É nessa cor aqui, é a característica que a gente está analisando. Observem que essas pessoas que estão marcadas por, pela cor preta é que tem a característica, ou seja, é que tem aquela característica do bico de viúva chamada, né? Então nós percebemos que para a pessoa ter, ela tem que herdar esse gene C maiúsculo aí, que é o gene dominante, né? Quem tem só o recessivo CC não tem bico de viúva, nesse caso em estudo. Mas como é que a gente determina isso? É bom a gente analisar com cuidado para a gente entender, certo? Essa característica é dominante ou recessiva. Se a gente observar aí, como eu coloquei lá, essa característica de bico de viúva ela vai ser dominante. Por quê? Porque ela aparece mesmo em indivíduos heterozigotos, né? Que nesse caso aí apareceu em Alan e em Daniela, né? Que herdou da mãe. No caso aqui, a mãe, como a mãe tem um C maiúsculo, C minúsculo, né? E aqui o pai só são recessivos. Alan aqui ficou igual à mãe, né? Daniela também, porque herdou um da mãe e um do pai. Então esses aqui vão ter a característica de bico de viúva. Eles são heterozigotos. Por que heterozigotos? Porque possuem um gene dominante e um gene recessivo. Os genes são diferentes. Os alelos aí, eles são pares, não são pares homozigotos, né? Não são ou dois recessivos ou dois dominantes, por exemplo. Então aí nós podemos concluir que que essa característica bico de viúva, neste caso, é dominante, porque aparece nesses indivíduos, mesmo eles sendo heterozigotos. Vejam como é que fica para ficar mais claro para vocês, como é que seria essa relação de Daniela e Cláudio. Está aqui Cláudio, representado por seus genes, né? Ou o par de alelos que a gente está analisando aqui, ó, para ver a característica fenótipa. Nós temos o C minúsculo aqui, nos dois representando os genes recessivos. E aqui nós temos o C maiúsculo, que é o que vai determinar a realidade do bico de viúva, é esse C maiúsculo, e ele tem também um C minúsculo recessivo. Quando a gente faz o cruzamento, ó, C da mãe maiúsculo com C do pai minúsculo, você ficou um C maiúsculo e um C minúsculo aqui, esse par, né? Quando pega aqui, esse daqui, C minúsculo da mãe com C minúsculo do pai, dá origem a esse daqui, certo? Então nós temos, observe aqui, que vai ficar, como é que ficou. De novo, ó, C maiúsculo da mãe com C minúsculo do pai, só para vocês verem aqui. Isso aqui a gente faz, esse quadro de Punnett, só para fazer as possibilidades. E o C minúsculo da mãe com esse outro C minúsculo do pai, formando aqui. Então, para que a gente faz isso? Para uma simples conta. Se você observar aqui, ó, nós temos 4 quadrinhos, né? Se eu tenho 4 quadros, ó, se eu coloco assim, 4 quadros, um de 4 representa 0,25, ou seja, 25%, né? Então cada quadrinho desse representa 25% chance de um filho desse casal ter determinada característica. Então, observem que, neste caso, eu tenho. Quem é que vai ter bico de viúva? Esses que têm pelo menos um gene dominante tamanho. Esse daqui, o C maiúsculo. Então, nós temos dois casos aqui, né? Esse CC aqui e esse CC aqui, que cruzou, né? Então, esses dois, se cada quadrinho representa 25%, então a chance de que os filhos desse casal tenham o bico de viúva como característica é de 50%. E também, do mesmo modo, podemos raciocinar que a probabilidade de não ter bico de pato nos filhos é de também 50%. Porque temos dois também, ó, 25 com 25, 50%. Porque para fechar o 100% seria os 4 quadrinhos, certo? Então é para isso que serve o quadro de Punnett, para a gente fazer essas análises. Fica muito mais fácil de resolver determinados problemas de acordo com a característica fenótipa que você está estudando aí do indivíduo, de acordo com o gene aí analisado.
Observe aí que eu trouxe aqui agora para ficar mais claro. Daniela, ela tem essa característica, C maiúsculo, C minúsculo, né? Um dominante e um recessivo. E Cláudio tem os dois recessivos, C minúsculo, C minúsculo. Então, os gametas possíveis de Daniela passar para o filho vai ser ou o gameta, o C maiúsculo, ou o recessivo C minúsculo. E Cláudio só pode passar apenas o C minúsculo recessivo, porque ele não tem o dominante aqui, né? Nesse caso. Veja que, para não confundir, lá atrás eu botei uma imagem que o rapaz aqui tinha o bico de viúva. Não confunda com aquela imagem, aqui já é outro caso, viu? Então, nesse sentido aqui, a gente pode concluir que os genótipos possíveis do filho é justamente esse. Ó. Como eu falei, cada quadrinho correspondendo a 25%, você vai ter 50% de chance dos filhos ter bico de viúva e 50% de chance dos filhos terem cabelo regular. Porque você teve dois de cada. Então, quem é que vai ser bico de viúva? Quem tem pelo menos um gene dominante Czão aí, maiúsculo. Para a gente entender isso melhor, porque a gente vai ver ali como é que determina o sexo, como é que a genética determina o sexo do bebê, né? Vamos ver aqui a questão do cariótipo humano, que é o conjunto dos cromossomos, né? Nós sabemos que nós temos um total de 46 cromossomos, vocês já aprenderam isso, né? Esses cromossomos é que levam todas as nossas características genéticas, certo? Por isso que não vai dar certo muito aí cruzar uma lagarta com um ser humano que não vai sair nada. Porque nós temos características próprias da nossa espécie. Então nós temos um total de 46 cromossomos que vai levar todas as nossas características de genética. Esses 46 cromossomos, representados aqui pelos cariótipos, só que vocês veem aqui que está numerado de 1 a 22, mais o par sexual aqui, que corresponde a 23. E por que está 46? Porque os cromossomos eles são divididos em pares, né? Eles são 23 vezes 2, se você multiplicar, cada um tem em pares, 23 vezes 2 dá 46 cromossomos. A gente vai ver isso mais na frente, quando a gente vê a questão de divisão celular, a questão das fases, a meiose, a mitose, para vocês entenderem direitinho como é que isso funciona. Mas, por enquanto, para o nosso estudo de hoje, basta você saber que esses 46 cromossomos, eles vêm do cariótipo humano, ele vem em 23 pares aqui. E desses 23 pares, nós temos 22 que são autossômicos. Ou seja, autossômicos por quê? Porque eles não determinam sexo. Eles determinam outras características do ser. Mas nós temos um par desses cromossomos, que é o 24º aí, que vai representar justamente o determinante do sexo. Esses cromossomos sexuais, que a gente chama, é o que está aqui no final, ó, XX ou XY. Os alunos confundem muito isso. Vamos entender aqui, assim, deixa eu ver se eu me explico melhor. Imagine que aqui seja um livro, o nosso livro genético. Esse livro é dividido em 23 capítulos. Então, cada capítulo, ó, capítulo 2, capítulo 3, todos os 22 capítulos são autossômicos, né? Ou seja, tem todas as nossas características, mas não está a parte sexual nesses 22. A parte que vai determinar o sexo só está no 23º capítulo. Mas esse 23º capítulo ele pode ter dois finais, ou seja, pode ser XX ou XY, ou seja, pode ser menino ou menina. Se lá no cruzamento do espermatozoide com o óvulo resultar em XX, a gente vai fazer isso no quadro de Punnett, que é para vocês verem, será uma menina. Se resultar do cruzamento desses gametas, se resultar um ovócito XY, aí a gente vai ter um menino, certo? Mas o que determina na realidade, por aqui a gente já pode concluir que quem determina o sexo é o espermatozoide. Por quê? Porque ele vai ter lá a mulher, o óvulo da mulher, ela tem o XX, o espermatozoide do homem tem o XY, né?
Aí às vezes até o pessoal leva, então vai ter mais mulher do que homem, é um raciocínio errado, eu vou mostrar por quê daqui a pouco, né? Errado é equivocado, né, digamos assim. Então, não sei se ficou claro aí, mas vocês vão entender na leitura lá do capítulo, certo? Que nós temos 46 cromossomos, que são divididos em 23 pares, e que desses 23 pares, 22 pares são autossômicos, carregam todas as nossas características genéticas, menos uma, que é a característica sexual, que determina o sexo, que é representado pelo 23º, né? Que é o chamado par sexual, XX e XY, que vai estar presente lá nos gametas masculinos e femininos, como a gente vai ver. Vamos observar aqui para entender agora como é que funciona. Aqui eu tenho o quadro de Punney agora bem bonitinho e ilustrado, que não vai restar dúvida. Observe, o gameta, os cromossomos sexuais, a mulher, ela carrega o gene X, né? 2 genes X no óvulo. Ela carrega só o X. 2, né? X. E no espermatozoide, no gameta masculino, ele carrega tanto um cromossomo X quanto um cromossomo Y. Esses são os chamados cromossomos sexuais, que determinam o sexo. Observe que no cruzamento, quando eu faço o quadro de Punney, esse gameta que tem o X, se cruzar com o X da mulher aqui, do gameta feminino, que ela só tem X, vai resultar em uma menininha aqui, certo? Que vai ser uma menininha, ok? Mas se o espermatozoide que for cruzar com o óvulo estiver carregando o gameta Y, ou o cromossomo Y, o gameta estiver carregando o cromossomo Y, quando cruzar com o X aqui, vai resultar em um ovócito do tipo XY, que vai ser um menininho, certo? Sexo masculino. Como é só X mesmo que o óvulo tem, novamente, se eu cruzar o X aqui do gameta masculino, cromossomo X, com o cromossomo X aqui do feminino, vai resultar em uma menininha de novo, né? E se for novamente o Y aqui, que cruzar com o outro X aqui do óvulo, vai resultar XY, o ovócito aqui vai surgir um menininho, sexo masculino. Então, observe, lembra que eu disse que eu falei que cada um quadrinho desse representa 25% de chance? Certo? Então, se eu tenho 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui e 25% aqui, isso é matemática, probabilidade, viu, gente? Então, nós temos aqui que no cruzamento de um espermatozoide com o óvulo, nós temos 50% de chance de ser menino ou 50% de chance de ser menina, certo? Nesse cruzamento. Então, com o quadro de Punney aí, você vê que a probabilidade para ambos os sexos é de exatamente 50%, certo? E quem determina o sexo não é a mulher, é o homem. Observe, não é que eu quero dizer, não é o homem em si, mas é o gameta masculino, porque é ele que carrega o Y. A mulher só carrega o X. Então, se ela só carrega o X, ela fica na dependência do gameta masculino. Se ele vai compartilhar o cromossomo X ou se ele vai compartilhar, se ele vai fecundar com o cromossomo Y. Se ele fecundar com o cromossomo X, no X da mulher. Se ele fecundar o espermatozoide Y, com o único que a mulher só tem X, Y com X, aí vai dar um menininho, né? Então a probabilidade aí é de 50%. Então é aquela, a gente às vezes é levado a pensar erroneamente que é mais a probabilidade de sair mulher é maior, mas não, certo? É 50% para cada, conforme vocês podem perceber aqui nesse cruzamento genético. Agora, a gente pensando aqui na nossa realidade, por exemplo, eu comprei umas vacas e foram 11 vacas, e elas foram inseminadas artificialmente. Todas 11 pariram macho. Agora, quando a gente compra o sêmen, geralmente eles preparam o sêmen em laboratório de forma que os gametas do sêmen do boi, eles tenham mais
mais, como é que eu posso dizer? Mais gametas eles fazem um tipo lá, não sei como é de cultura, para que haja mais probabilidade de sair mais macho. Mas isso aqui não vai mudar, viu, gente? Sempre vai ser a mesma coisa, né? Mas como a quantidade, eles vão botar muita quantidade de espermatozoides, mais puxando para o Y, então ali você pode ter assim uma chance maior, mas isso é manipulação genética. No natural é mesmo 50% masculino e 50% feminino, certo? Hoje existe a engenharia genética para fazer essas interferências aí que não no campo humano isso não é ético, né? Aí com animais eles fazem. Bem, então, concluímos com isso o quê? Que os heredogramas ajudam a prever padrões de herança. O quadrado de Punnett, ele é uma ferramenta útil, né, para a gente prever probabilidades genéticas, probabilidades, como disse, matemáticas, vocês viram aí que é uma continha matemática, continha simples, por sinal. E a determinação do sexo é genética e depende do gameta masculino, certo? Então, eu quero que vocês peguem, a partir dessa aula, vocês estudem lá onde a gente parou no capítulo e resolvam aqueles exercícios que tem lá, certo? Eu vou colocar lá as páginas onde estão os exercícios para vocês fazerem com base nessa explicação.